Hoje no Saúde e Fé vamos falar sobre hiperidrose, isso mesmo, hiperidrose, condição que provoca, minha gente, aquele suor excessivo. É normal suar quando se está com calor durante a prática de atividades físicas ou em certas situações específicas, como momentos até mesmo de mau humor, de raiva, nervosismo ou medo. Porém, minha gente, a sudorese excessiva ocorre mesmo sem a presença de qualquer desses fatores. Isso é fundamental, isso é importante a gente conhecer as causas, viu? A hiperidrose causa desconforto e, em alguns casos, até problemas psicológicos. E então, para nos explicar as causas e tratamentos, eu e você, vamos receber ela, que é a nossa médica dermatologista, a doutora Marinei Nogueira Romero. Doutora Marinei, bom dia, bem-vinda, linda. Deus abençoe. Bom dia, que satisfação recebê-la. Que saudade a senhora já é, né? Procura não demorar muito para voltar aqui, viu, doutora? É só chamar que a gente vem. Doutora, quer dizer que é um problema, assim, de relacionamentos, inclusive, ou seja, exatamente. É uma doença. É uma doença, Doença. Né? E nós temos dois tipos de transpiração excessiva. O que a gente chama de hiperidrose primária e a hiperidrose secundária. Hiper é muito, hidrose, transpiração, certo? Então, a gente tem essas duas situações. A primária é quando a pessoa ela já nasce com essa predisposição. Normalmente é uma tendência genética. E a que a gente chama de secundária, ela é secundária porque ela é secundária a alguma coisa, ela tem uma causa externa. Depende de uma outra situação. Mas são situações extremamente constrangedoras. Tem pessoas que têm a sua vida social limitada por conta desse excesso de transpiração. Vamos conversar um pouquinho, doutora. Doutora, é muito comum você, por exemplo, assim, as pessoas que vão muito em eventos sociais, no trabalho, no metrô, no ônibus, assim, e aí você vê que não depende dela, assim, aquela mancha, muitas vezes, de suor, assim, é involuntária, ela não está ali porque muitas pessoas dizem, por causa da obesidade. Não é, doutora, é uma doença que se instalou. Na verdade, né, existem os fatores externos que podem influenciar, que podem piorar uma situação de transpiração excessiva, mas ela pode existir por si só, sem que tenha fatores externos ali influenciando. Então, é o que a gente chama da hiperidrose, da transpiração excessiva primária. Então, geralmente existe uma história genética, existem outras pessoas na família que também têm essa transpiração. E a característica dessa transpiração é que a pessoa, quando está dormindo, por exemplo, ela não transpira. Ela só vai estar transpirando em excesso, quando ela está consciente, certo? Ou seja, no movimento. Não necessariamente no movimento, mas ela estando acordada, porque tem a participação de uma parte do sistema nervoso que precisa da consciência, da pessoa estar consciente para que ocorra essa transpiração. É claro, ninguém transpira por querer, não é essa a situação, certo? Mas para a gente diferenciar até, porque quando a hiperidrose ela é desencadeada por um fator externo, por exemplo, pela obesidade, que pode ser um fator de transpiração, quando ela é desencadeada pela menopausa nas mulheres, certo? Ou quando ela é desencadeada por algum medicamento, ela ocorre mesmo quando a pessoa está dormindo. Uma pessoa com febre em tratamento, ou seja, com febre, é normal você ter um processo de sudorese, ou seja, e não é só a pessoa que tem um problema de hiperidrose, não é só porque tem febre ou doente. Tem naturalmente, doutora. É importante saber por que a gente transpira, né? Por que o ser humano transpira? É a forma de nós regularmos nossa temperatura. Porque senão a gente ia esquentando e entrar em ebulição, né? Então, o suor é o meio que o organismo tem para controlar a nossa temperatura. Então, numa situação de febre, como o senhor relacionou, o que acontece? A nossa temperatura vai subindo e o organismo precisa eliminar. Tem que reagir. E ele, através da transpiração, então, quando você toma um antitérmico, você acaba transpirando para perder essa temperatura, para baixar a sua temperatura. Algumas doenças, existem pessoas que têm suores noturnos, certo? Que de uma hora para outra começam a transpirar, era tudo normal, transpirava normalmente, e pode ser manifestação de alguma doença isso daí. Doutora Marinei, ou seja, se nós estamos no verão, temperaturas elevadíssimas, é natural que tua pele fique oleosa, começa a suar, etc. Mas uma pessoa com hiperidrose pode suar, inclusive, no inverno, doutora? Você baixa a temperatura? Exatamente, mesmo no inverno, certo? Com mau frio, a pessoa pode estar com a sua roupa molhada, se ela transpira muito na axila. Um problema muito ruim é quando essa hiperidrose se manifesta nas mãos, porque chega atrapalhar o aprendizado das crianças na escola. Não consegue segurar direito. Ela não consegue segurar o lápis, a caneta direito. Se for canhoto, então mais difícil, porque ela vem com a mão em cima do caderno, então vai molhando, borra, estraga tudo. Para cumprimentar alguém, aquela mão toda molhada. Exatamente. Assim, né? Muitas pessoas, sim, elas têm medo de oferecer a mão para um cumprimento. Um abraço, um beijo também. Um abraço por conta
conta daquela transpiração, né? Então as pessoas ficam mais retraídas e muitas pessoas se sentem incomodadas quando pegam uma mão molhada, né? Temos algumas fotos, a doutora sempre traz algumas fotos para ilustrar, para mostrar para você, assim, algumas situações de hiperidrose. Doutora, vamos mostrar, por favor, doutora? Sim. Aqui, por favor, doutora. Então vamos lá, doutora, a aula é sua aí, doutora. Então, né, essa coisa da pizza, você sabia que chama pizza? Que as pessoas, quando estão com a blusa molhada, eles falam que estão com uma pizza debaixo do braço, isso, né? Provoca, independente do braço, do local, isso provoca também um odor diferenciado, doutora? Não necessariamente. O odor, aí a gente já está diante de uma outra situação chamada bromidrose, que é o suor com odor, certo? Bromidrose. E muitas vezes essa bromidrose, ela ocorre mesmo com pouca transpiração. Tem pessoas que não chegam a molhar sua roupa, não chegam a transpirar tanto assim, mas tem o cheiro ruim, né? Tem o cheiro, dá o odor. E esse cheiro, por que acontece? Na verdade, assim, o nosso suor, ele é basicamente água e alguns elementos, algumas substâncias. Essas poucas substâncias, quando degradadas pelas bactérias que nós temos na pele, levam à formação do odor. Né, do famoso ali, né? CC, né? O problema são as bactérias que estão na pele, que a gente precisa melhorar as condições dessa pele, que essas bactérias negativas, ruins, elas não se proliferem e não dê uma odor. Uma pessoa com hiperidrose, com essa tendência, tem que ter uma pele assim muito bem tratada, né? Trabalhada, viu? Mais uma foto aqui, olha as mãos. As mãos, né? Tem pessoas que chegam a pingar, ficam paradas e tem situações que pioram isso. Que situação que piora essa transpiração? Situações de estresse, medo, não que seja de fundo emocional, não é, a pessoa não transpira porque ela está nervosa, mas se ela fica nervosa, ela vai transpirar mais. O suor frio aí, como a gente fala. Exatamente. Assim, né? E aí é um problema difícil, porque a pessoa está transpirando muito, aí ela fica ansiosa porque está transpirando muito, ela transpira mais e aquilo vai... É um ciclo vicioso, vicioso que vai se propagando, né? Mais uma foto aqui, gente, mais uma foto. Olha só, né? A obesidade. Aqui a gente tem uma pessoa que está acima do peso, mas que a gente vê está numa academia fazendo uma atividade física. É normal que durante uma atividade física você transpire mais. É normal que o homem transpire mais que a mulher. O próprio hormônio masculino, a testosterona, faz com que o homem transpire mais, certo? Mas as pessoas que estão acima do peso, por si só, pelo aumento do peso, elas já transpiram mais do que uma pessoa que é uma pessoa mais magrinha. Muito bem, a gente vai entendendo as características através das fotos. Mais uma foto aqui. E essa aqui, essa senhora, né? Esse aí é um dos grandes dramas das mulheres, E não né? tem, assim, questão de coloração, de pele clara, pele escura, não? Não faz diferença, né? Mas as mulheres, no período da menopausa, no climatério, quando os hormônios femininos caem, né? Elas experimentam com muita frequência uma transpiração. E é uma transpiração que vem, assim, em ondas, né? Vem aquelas ondas de calor, ela sente aquele calorão, e aí começa a transpirar no rosto, cabeça, os cabelos ficam molhados, extremamente desagradável, que leva assim, as mulheres a procurarem ajuda para tentar fazer uma reposição hormonal para que haja um controle. Tem mais fotos? Temos mais fotos aí? Temos mais uma. Aqui. E que é isso? Tomando injeção debaixo do braço, né? O que seria isso daí? Uma das formas de tratamento que a gente tem para a hiperidrose é o uso da toxina botulínica. Aquela mesmo que a gente usa para tirar as rugas, para ficar mais bonita, no né? Rosto aí, né? No rosto. Ela também é utilizada com excelentes resultados. A gente pode utilizar nas axilas, pode usar nas mãos, nos pés. É uma técnica que veio se dar muito conforto para as pessoas que transpiram muito. Mas assim, doutora, é porque vai lá na glândula ou não? Sim, a toxina vai atuar na glândula, certo? Que produz o suor. Que produz o suor e vai fazer com que ela produza, que ela trabalhe menos e a pessoa fica realmente sequinha. Então, aquela primeira foto daquele rapaz com aquela pizza, com aquela camisa molhada, seca 100%. As fotos que a gente mostrou, se eu não me engano, todas assim são de gente grande. É uma doença de gente grande ou uma criança pode ter hiperidrose? Não, uma criança também pode ter hiperidrose, certo? Como eu disse, existe um caráter genético. E às vezes, na época da alfabetização na escola, é difícil para a criança porque ela não consegue manusear muito bem, né, o material escolar e ela acaba ficando constrangida também. E a criança obesa também, né? A criança obesa, ela vai transpirar mais. O tratamento, a toxina botulínica é uma das formas de tratamento. Tem mais, doutora? Tem várias formas de tratamento, exemplo, né? Doutora? Bom,
Quando a hiperidrose ela é localizada, a gente lança a mão inicialmente das coisas mais simples. Então a gente começa usando os desodorantes antitranspirantes. Se esses desodorantes dão conta da situação, ótimo, a pessoa vai se manter com aquele tipo de desodorante. Mas nesse caso só nas axilas. Nas axilas, nas mãos e nos pés também, porque aí eles são usados durante a noite, certo? Aí no outro dia a pessoa vai transpirar menos. Existe uma outra forma de tratamento chamada iontoforese. Iontoforese. Aqui no Brasil nós não usamos muito não, mas em países como os Estados Unidos é bastante frequente esse tipo de tratamento, onde é a mão, o local, a mão ou o pé ou a axila, ele é umedecido e um aparelho passa uma corrente elétrica que vai levar a um não funcionamento das glândulas. Só que é trabalhoso, é um tratamento que a pessoa tem que ficar com o local exposto a esse aparelho meia hora por dia, todos os dias, sem falhar. Se falhar um dia, começa tudo de novo. Nossa. E aqui no Brasil nós não temos acesso fácil a esse tipo de aparelho, né? O que é mais acessível aí, o povo de Deus? Ainda o mais acessível são os tratamentos tópicos, mas infelizmente nem sempre dão conta. A toxina botulínica, que é o famoso Botox, né? Esse é um tratamento assim maravilhoso, é um tratamento que leva a realmente a redução significativa da transpiração no local em que ela é aplicada. Fora, é um tratamento caro, o único problema é que é um tratamento caro, mas é um tratamento... Demorado? Não, a realização do tratamento em si não é demorado, mas a durabilidade dele é uma durabilidade que vale a pena. Então, se você fazendo custo-benefício acaba compensando, porque ele tem uma duração aí em torno de 6 a 8 meses. A duração do efeito da toxina botulínica para a hiperidrose é maior do que para os tratamentos estéticos. Então, assim, é um tratamento caro, mas é um tratamento que compensa. Eficaz, né? Fora isso, nós ainda temos as cirurgias, né? Existe tratamento cirúrgico para a hiperidrose. Que é a redução das glândulas? A gente tem 2 tipos de tratamento. Nós temos um tratamento onde que é feita uma curetagem, uma retirada das glândulas. Então, o médico isso funciona para hiperidrose axilar. O médico vai com uma cânula, tipo de lipoaspiração, e vai fazer uma raspagem da pele de dentro para fora, para remover a parte que tem aquelas glândulas do suor. É um tratamento que serve para a hiperidrose em axilas. E a gente tem uma cirurgia que é realizada pelo cirurgião torácico, que tem um nome complicadíssimo, que chama simpatectomia videotoracoscópica. Uau! É até difícil de falar, fiquei né? no simpatectomia. Traduzindo, o que é isso, né? É uma cirurgia onde é feito um cortezinho, geralmente do lado do tórax, e o médico vai entrar com um aparelho e vai até a coluna. Paralela à coluna, nós temos umas estruturas chamadas gânglios nervosos. E esses gânglios que são responsáveis por mandar a ordem para a transpiração. Dependendo do nível que você transpira, se é na axila, se é na mão, se é no pé, é um determinado gânglio que vai ser responsável por isso. Então, o médico, ele entra com o aparelho, vai até a sua coluna, lado de fora da coluna, e ele vai colocar um clipe naquele local. Então, ele vai impedir um bloqueio, ele vai impedir que ocorra a ordem para o local. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma transpiração excessiva em axila e mão, ele vai grampear em determinado ponto. Se você quer pegar os pés, ele vai grampear em outro lugar, né? Dependendo de incomoda mais, a pessoa se sente mais constrangida. Exatamente, né? E assim, é um tratamento extremamente eficaz. Ele só tem um porém. Porque em algumas pessoas, a pessoa que faz a cirurgia, ela pode desenvolver o que a gente chama de hiperidrose compensatória. Ela deixa de transpirar naquele local e passa a transpirar em outro. Isso pode acontecer, não acontece em todos os casos, mas é uma coisa. Mas às vezes é mais confortável que a pessoa tenha um pouco mais de transpiração, por exemplo, nas costas ou no abdômen, do que nas mãos, do que nas axilas, que fica uma coisa muito visível. Ô, diretor, dá tempo, pelo menos uma perguntinha aqui no nosso WhatsApp, diretor? Dá tempo aí? Algumas pessoas assim, estão participando, interagindo. É o Felipe Pinheiro, de Gurupi, lá em Tocantins. Obrigado, Felipe. Deus te abençoe. Um bom dia para você. Que bom que você está conosco aí, representando Gurupi. Quais são os remédios utilizados para a hiperidrose no couro cabeludo, doutora? Então, o tratamento do couro cabeludo é feito com toxina botulínica. Com a aplicação da toxina no couro cabeludo, diminui Shampoo não resolve? Não, shampoo, medicação tópica não tem jeito. Entendi. Existe uma medicação que as pessoas podem tomar sob orientação médica. Então não vai dizer o nome. Não, esse medicamento
ele pode reduzir significativamente a transpiração em todas as partes do organismo, certo? É até uma opção. Muitas vezes, antes de você partir para uma cirurgia, como eu tinha mencionado há pouco, você faz o teste usando esse medicamento. Se você, com o medicamento que você toma todos os dias, consegue diminuir a sua transpiração, você não precisa ir para uma cirurgia. Mas no caso do couro cabeludo, não tem a cirurgia. Seria ou tomar um medicamento que tem que ser prescrito por um médico, controlado por um médico, ou então o uso da toxina botulínica. Mais uma aqui, a Marília Pontes de Pirenópolis, lá em Goiás. Obrigado, Marília, que Deus te abençoe. Bom dia para você, representando Pirenópolis aqui no Saúde e Fé. Que maravilha, viu? Obesos podem ter hiperidrose pelo excesso de peso? Emagrecer ajudaria e, portanto, a diminuir esse suor excessivo? A pessoa obesa diminui o peso. Não tem mais problema, doutora? Com certeza, Marília, como eu já citei anteriormente, a obesidade é uma causa secundária de hiperidrose. A pessoa que é obesa, ela vai transpirar mais e, com certeza, se ela perder peso, ela vai diminuir esse excesso de transpiração. Doutora, então, para quem está em casa, assim, que vive essa realidade, essa tortura, uma palavra assim, de incentivo, doutora? Olha, aqui, ó, só mais uma coisinha interessante. Tem uma. Opa, desculpa aqui. É interessante. É a Daniela Moura, de Piracicaba, São Paulo. Obrigado, Ana. Perdão, assim, eu pensei que não tinha mais tempo, mas graças a Deus. Então, mas é bastante interessante. Antidepressivos podem causar esse quadro, doutora? Hoje tem tanta gente usando antidepressivo, né? Sim, pode causar. É uma causa secundária e muito frequente, né? Importante saber o seguinte, hiperidrose é um transtorno, é ruim, é chato, mas tem tratamento. Opa. Tem várias formas de tratar. Então, se você sofre com isso, procure um dermatologista, vamos tratar, porque tem jeito, não precisa, esse sofrimento não precisa ser tão duradouro assim.